Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 17, é o texto. Antes eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, e que Deus nos abençoe. Nós vamos estar lendo mais uma vez esse texto hoje, porque foi lido de manhã e eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Oxi, se eu achar, né? Eu cantei tanto hoje que hoje eu vou tomar água. Cantando muito, viu? Essa igreja canta e faz a gente cantar. Eu ainda vou preparar uma mensagem com um tema, que fala sobre os diáconos esqueceram de mim, mais uma vez, porque eu fico olhando o Caleb ali e o filho do Vinícius e o menino do Caio lá também, o Bernardo, e eles ficam com o dedinho. Quem que esqueceu? Querendo tomar o cálice, né? E os diáconos que são ruins não dão um cálice para os meninos. Ruins ou obedientes, não sei. Colossenses capítulo 3, verso 1 até o verso 17. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, sendo santo e amado, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos
e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deus abençoe a leitura da sua palavra. E nós, em cada coração aqui, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, mais uma vez eu quero pedir ao Senhor a tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, Deus querido, a fazer a tua vontade aqui. Que a tua palavra, Senhor Deus, fale conosco, que teu Espírito fale conosco, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque o Senhor nos conhece a nossa necessidade que temos. Em nome de Cristo oramos. Amém. O primeiro capítulo aqui, primeiro versículo do capítulo 3, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo. O tema da minha mensagem é buscando os valores eternos, buscando valores eternos. É uma busca desses valores. E nós vamos trabalhar com isso. Os desafios de valorizar aquilo que realmente tem valor não são para todos. É um desafio para valorizar aquilo que realmente tem valor. E isso não são para todos, mas para aqueles que verdadeiramente foi impactado com o poder do Evangelho. Teve sua vida transformada pela fé em Cristo Jesus. Esta palavra que Paulo está dizendo a uma igreja em Colossos, essa palavra do capítulo 3, nos leva a interpretar que essa palavra é uma palavra dita desafiando os irmãos a valorizar algo que é especial. E essa valorização não são para todos, mas para aqueles que verdadeiramente foram impactados mesmo com o poder do Evangelho, e teve a sua vida transformada pela fé em Cristo Jesus. O que o pastor está querendo dizer com isso? É claro que essa palavra é a palavra de Deus para todos os corações nesta noite, para que você medite. Mas como que eu posso dizer isso dessa palavra? A palavra de Deus, quando fala que é para aquele, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então comece a agir assim. E o que é ser ressuscitado juntamente com Cristo? Quando nós trabalhamos na área evangelística, nós vemos que, como somos salvos por Cristo Jesus? A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Se essa palavra é uma palavra que diz que é a graça de Deus, e essa graça de Deus fala da fé, nós entendemos pelo versículo 17 de Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a graça manifestada, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
quando nós ouvimos a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 19, diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque o coração faz para a justiça e a boca confessa para a salvação. Ou a boca confessa não para a salvação, mas o texto diz: porque com a boca se faz confissão, com o coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Os irmãos estão comigo? A salvação é pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé, como que eu consigo entender essa fé? Pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando essa graça é manifestada e eu, ao ouvir a palavra de Deus, isso vem fé em meu coração, isso é, eu começo a crer, abro o meu entendimento para que eu possa crer nessa palavra. Quando eu creio nessa palavra, eu entro num programa ali de Deus, porque o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, segundo Pedro capítulo 1, versículo 21, que as profecias nunca foram escritas por vontade de homem algum, mas homens santos escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Então veja que o negócio é muito profundo. Começa uma graça de Deus, mostra a fé pela palavra de Deus, a palavra, o Espírito Santo trabalha em meu coração, eu começo a compreender três coisas ali rapidamente. Primeiro eu começo a compreender quem é Deus, ao mesmo tempo eu começo a compreender quem sou eu, e daí a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Essas três coisas eu começo a compreender, porque o Espírito começa a me ensinar o que realmente eu preciso ouvir. E quando eu começo a ouvir isso, então eu entro num texto que é lá em Atos capítulo 3, versículo 19, que fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Por quê? Porque ao ver Deus Santo, a entender um Deus todo santo, um Deus todo poderoso, um Deus que pode me salvar, um Deus que tem graça, um Deus todo soberano e gracioso, que pela graça colocou fé no meu coração, enviou a palavra foi falada, eu entendi a palavra, o Espírito trabalhou no meu coração, então eu sei quem eu sou e eu entendo que eu sou um pecador diante desse Deus Todo-Poderoso. Daí eu vou começar a falar: e agora? E agora aparece a obra de Cristo, o amor de Deus, lá em Filipenses, enviando Jesus até a morte de cruz. Se isso aconteceu, então eu sinto que sou pecador. Daí que Pedro fala, então, para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim vem o tempo do refrigério. Muito bem, se isso aconteceu e eu estou nesse patamar já de confessar os meus pecados, a palavra de Deus em João 5,24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o processo de transformação, aquilo que Nicodemos tinha problema de entender, aquilo que Jesus fez com que Nicodemos compreendesse, que é o novo nascimento, quando teve aquela conversa de noite com Jesus, aquela situação então começa a aparecer na minha vida, porque ali na cruz do Calvário eu compreendo a minha justificação, eu compreendo a minha
a minha salvação, eu compreendo o meu perdão, eu compreendo todas as coisas, porque eu era indigno de tudo isso, já que eu começou esse processo pela graça. Então eu não tinha nenhum mérito nisso aí, mas isso tudo aconteceu na minha vida. Se tudo isso aconteceu na minha vida e eu agora posso compreender, eu vou compreender 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que fala que nós fomos regenerados, não pela palavra incorruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus. Então nós fomos regenerados, e o que é regenerado? É o nascimento, é o novo nascimento, que passou, e aí, então, desse novo nascimento, compreendendo tudo isso aí como nova criatura, segundo Coríntios 5,17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e é para esse pessoal, esse abençoado que foi feito novo, que nasceu de novo, é isso que a palavra está dizendo. Esse pode ser exortado a cumprir tudo aquilo que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 17. Então é isso que nós precisamos compreender e fazer uma análise da minha vida. Você compreendeu? Você realmente é nascido de novo? Você realmente é uma pessoa ressuscitado juntamente com Cristo? Tudo isso é muito necessário nós compreendermos e decorarmos esses versículos que eu falei aqui. Se a gente pudesse ter na ponta da língua decorado, realmente era muito importante, porque são versículos que vai mostrando realmente o que nós precisamos ser. O relacionamento nosso com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, depende da compreensão desse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor Deus esteja falando a todos nós, a todos. Em primeiro lugar, buscai as coisas lá do alto. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, buscai as coisas lá do alto. Lá do alto, onde? Onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Onde crê de todo o coração que Ele ressuscitou. Onde eu tenho que buscar as coisas lá do alto? Onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Onde eu tenho que buscar? Onde eu creio de todo o coração que Ele ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, porque é perante as Escrituras que eu estou falando isso, de uma pessoa salva. Então, as Escrituras, ela vai acompanhando cada detalhe da nossa vida. Sem as Escrituras, nós não temos base para nada. Não temos base para nada. Se você não consegue entender, compreender as Escrituras, você está perdendo um tempo grandioso. Está perdendo um tempo, porque a palavra de fé, quando nós lemos lá em Hebreus 12, 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, é essa fé que Deus quer que nós tenhamos. Por quê? Porque agrada a Ele você compreender a voz dEle, a palavra dEle, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Onde nós devemos buscar? Onde você é convicto que a ressurreição com Cristo Jesus te fez uma nova criatura. Você foi regenerado, você foi nascido de novo. Esta busca
está atrelado a esse fato. Que fato? O fato de se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Se você busca, toda essa busca tem que estar atrelado nisso. Olha, até é para mim que está falando. É para eu, né, que vou ter que cumprir isso. E o que buscar lá do alto? Você tem que buscar lá no alto? O que buscar lá do alto? Aí nós vamos estender. Primeiro buscá-lo, buscai imitá-lo no amor. Nós podemos voltar novamente, retroceder na palavra de Deus, lá em Filipenses 2, e trazer toda a manifestação do amor de Deus, chegar em João 3,16, dizer que Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é excelente, mas eu quero ler um texto, para a gente trabalhar um pouco em cima dele, que é 1 João capítulo 2, versículo de 1 a 6, que diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quando lá em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos, né? Os crentes. Essa palavra significa pequenos cristãos, que são um grupo de pessoas que vivia inteiramente Cristo. Eles agiam como Cristo. Eles abalavam o mundo como Cristo. E aí a maneira deles andarem por todos os lados eram como Cristo. Então 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. E se eu quero andar como ele, eu estou imitando, e se eu quero imitá-lo, eu devo imitá-lo no amor, porque ele nos amou de tal maneira. Eu devo buscar imitá-lo no perdão, porque no perdão, ele diz aqui, filhinhos meus, eu escrevo-vos para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Jesus Cristo está ali, diante do Pai, não é abrindo mão, abrindo espaço para a sua igreja pecar. Não é isso. Nós não temos como corpo, como membro do corpo de Cristo, nenhum direito de pecar. Mas a própria palavra dissemos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos. Então, como resolver isso? Como Cristo, Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece tudo e está em todos os lugares. Então Ele está diante do Pai,
Como diz o primeiro versículo de Colossenses, aquele que está lá diante do Pai, ele está lá, para caso alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é aquele que vai se colocar diante de Deus e sobre os nossos pecados, para que a ira de Deus não caia mais sobre nós. Mas não precisamos imitá-lo somente no amor, no perdão, imitá-lo na intercessão. Na intercessão, Jesus Cristo está lá intercedendo pelos seus. Ele viveu aqui na terra, nos ensinou, falou de todas as coisas, foi para o céu, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus. Então, se nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós temos que imitá-lo nessa intercessão. Irmãos, nós precisamos aprender isso definitivamente, de se ajuntar como igreja e um interceder pelo outro. Eu sou um imitador de Cristo que intercedo pelo Flávio, o Flávio é um imitador de Cristo que intercede pelo Caio, o Caio é imitador de Cristo que intercede pela Daiane, a Daiane intercede, e assim nós intercedemos uns pelos outros até o fim da terra, até os confins da terra. Intercessores, a igreja intercedendo uns pelos outros, a igreja intercedendo uns pelos outros. Irmãos, eu não estou aqui reclamando, não, longe de mim, mas é triste, às vezes nós temos um culto de oração e a igreja não tem. E você vai falar assim, mas cada um tem seus problemas, e eu entendo perfeitamente, por isso não estou reclamando. Mas a igreja não se preocupa de orar, de vir aqui interceder. E vocês, alguém sabe como funciona o nosso culto de oração aqui? A nossa adoração, a nossa intercessão, orando por todos, orando por cada problema. Você talvez seja lembrado todas as quarta-feiras aqui e nem sabe. Mas imitá-lo também no andar. O versículo 6 diz que aquele que permanece deve andar assim como ele andou. Como Cristo andou aqui na terra. E aí, como ele andou, ele olhou. Ele falou com seus discípulos alguma coisa tão importante que não, houve uma troca aí do nosso livro de meditações em Mateus, que era eu que ia pregar, e eu já tinha preparado o estudo. Depois o Luan, que eu tinha falado no lugar dele, veio e falou no meu lugar. Mas eu tinha uma palavra ali que eu achava tão importante, mas como tenho no meu coração que Deus sabe de todas as coisas, mas uma das palavras que eu achava tão importante naquele é: dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer é uma palavra. Jesus disse a seus discípulos: para aí, nós estamos aqui 5.000 homens, mais o livro lá nos apresenta 10.000 pessoas, entre mulheres e crianças tinha mais 5.000, então são 10.000 pessoas, num deserto, hora de comer, ninguém tinha o que comer. Os discípulos falam assim: olha, Senhor, vamos mandá-los embora, cada um vai comprar a sua comida. Era muito mais fácil, era um jeito de resolver o problema, dizendo para cada um deles: vocês vão, e cada um se vira, do jeito que pode. E Jesus olhou para ele e falou assim: não vai mandar eles embora, dá-lhe voz de comer. Como? E por que Jesus disse isso? Mas
esquecendo que já passou. E se Jesus está dizendo hoje para nós, não é a mesma mensagem que Ele está dizendo, dá-lhe voz de comer? Não é a mesma mensagem que Ele fala para o meu coração, para o teu coração, para aqueles que realmente foram justificados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm o Espírito Santo, que é uma nova criatura. Jesus não está falando, dá-lhe voz de comer. A igreja de Jesus Cristo tem hoje essa palavra do Senhor Jesus. Por que a igreja tem essa palavra? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas lá do alto, e as coisas do alto é Cristo, ensinando ainda tudo que Ele nos ensinou, e agora nos cobrando de cada detalhe de que nós devemos fazer, até o dia que Ele marcar para voltar, que isso é só com Ele. Dá-lhe voz de comer. Imitar a Cristo no amor, imitar a Cristo no perdão, imitar a Cristo na intercessão, porque essas coisas são lá do alto, essas coisas são de Cristo. Ele veio aqui, fez aqui, Ele foi lá, mas Ele continua ainda intercedendo por nós, ainda nos amando, ainda nos perdoando, ainda nos ensinando a caminhar com Ele. Cada tempo, pela sua palavra. Segundo, pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. A primeira é buscai as coisas lá do alto. A segunda é pensai nas coisas lá do alto. Aí avaliar as suas prioridades. Avaliar as suas prioridades. Pensar nas coisas do alto é avaliar as suas prioridades. As prioridades do pensamento não são as coisas da terra. As prioridades do pensamento não são as coisas da terra. Para quem? Para aquela pessoa que foi ressuscitado juntamente com Cristo. Pensai nas coisas que são do alto. Não perder o sono pensando nas coisas da terra, e não sonhar pensando nas coisas do alto. É desgarrar-se daquilo que são da terra. Desgarrar-se daquilo que são da terra. É viver com a certeza que eu estou com Cristo. Que eu estou com Cristo. Eu estou vivendo com Cristo. Há uma busca de viver como se nós tivéssemos ainda um encontro com Deus, e eu vou conhecer a Deus e vou começar a viver o céu. Mas Cristo está no céu querendo que você viva com Ele, aqui na terra. Viva Cristo aqui, no teu dia a dia, no seu andar com Ele, no seu perdoar, no seu amor, na sua intercessão, no seu jeito de andar aqui na terra. Então nós precisamos avaliar as prioridades. Pensar nas coisas do alto é avaliar, é andar aqui com a vida escondida lá no céu. O que é isso? Versículo 3 diz: porque morresse e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Irmãos, nós morremos, mas não queremos ressuscitar para uma outra vida. Nós morremos e queremos ainda continuar vivendo mortos, mas aqui, pensando nessas coisas. E por isso que o texto diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto.
não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também sereis manifestado com Ele em glória, porque você morreu. Nós morremos quando nós compreendemos a mensagem da cruz. Compreendemos o Romanos 1,16. Nós morremos. Então as nossas prioridades, Jesus disse que nos tiraria desse mundo. Nós não vamos morremos, recebemos Jesus como Salvador, então agora nós já vamos para o céu e vamos sair desse mundo. Não é assim que acontece. Mas nós estamos aqui, mas nós não podemos falar assim, eu ainda sou desse mundo, eu ainda estou preocupado com as coisas desse mundo. Irmãos, eu tenho que viver nesse mundo com esse projeto de Deus aqui, esse projeto de Deus que é andar aqui com a sua vida escondida lá no céu, é andar nele, como diz Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Colossenses 2, 6 e 7, ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ação de graças. Do jeito que vocês foram instruídos, do jeito que vocês cresceram, do jeito que vocês foram salvos pela graça de Cristo, foi instruído pelo Espírito Santo de Deus, compreendeu a sua posição, conheceu Jesus, mudou a sua vida, se entregou a Jesus. Então se entregou para quê? Para ser uma nova criatura, para andar como Ele andou, para viver como Ele viveu aqui na terra, nos ensinou, deixou a sua palavra, cumprir a sua palavra. Terceiro, fazei, pois, morrer a natureza terrena. É uma continuação do processo. Transformados, viver como Cristo, pensando nas coisas do alto, ignorando as coisas, dando prioridade nas coisas entre céu e terra. A minha prioridade deve ser as coisas espirituais, as coisas celestes, as coisas do alto. E agora, Paulo ainda é que nem mata-cobra, dá mais uma cacetada aqui na cabeça, diz assim: fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. Veja o resultado de buscar e pensar, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas lá do alto. O resultado é praticar uma fuga, fugir da natureza terrena. E nós, quando vamos ver na palavra de Deus, sempre tem essa orientação: foge, irmão, foge. Foge o justo vê o mal e foge. Então foge. É praticar essa fuga, sair da linha de fogo, fugir da natureza terrena, de tudo que atrai a ira de Deus. Dá uma olhada nesse negócio que você está pensando, isso vai atrair a ira de Deus? Fuja. Fuja, irmão. Se vai atrair a ira de Deus para a sua vida, fuja. Fuja. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A lascívia, prostituição, impureza, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus. Fuja. Paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Fuja.
Examine-se, pois, que em outros tempos vivis nestas práticas, mas agora é tempo de despojai-vos de toda a prática terrena e revestir do novo homem. Foge. Tito tem essa mensagem. Aliás, a Bíblia tem essa mensagem toda, né? De você olhar quem era. Efésios capítulo 2, versículo 1 também, se você ler de 1 a 3 ali, você vai entender logo que ele diz: antes éramos filhos da desobediência, como todos. Mas dá uma olhada no que você era. Dá uma olhada como você pensava, você foi transformado. Dá uma olhada para aquilo que você vivia, qual o seu pensamento. Agora, pensar nas coisas do alto. É mudança de vida. Se você não tem essa mudança de vida, tem algo especial que você deve compreender da palavra de Deus. É para onde você vai se você partir desse mundo sem Cristo. Para onde você vai? Você tem que pensar nisso. Onde você vai parar se você partir desse mundo sem Jesus? Sem uma decisão de Cristo no seu coração. De compreender o Evangelho verdadeiro. Que Romanos 1,16 nos ensina. Examine-se. Versículo 10 diz: e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, nós, não vou entrar em detalhes de mensagem, mas nós tivemos uma mensagem aqui sobre Hebreus, no domingo, e justamente está lá estampado o perigo que existe, por onde está caminhando o povo de Deus, e a orientação para que você, olha, cuida, tá assim, vocês, não é dizendo que eles caíram ou vão cair, mas falando assim, olha para cá, desse lado está os caídos, vocês estão aqui, de vós nós esperamos coisas melhores, o teu plano deve ser olhar para cima. Os caídos, os que realmente não compreenderam a palavra, não foram tocados, não foram transformados, a situação é essa. Essa mensagem toda a Bíblia vai dizer para nós. Irmãos, dá uma olhada na tua vida, dá uma olhada para onde você realmente está mirando, dá uma olhada para onde pessoas que você conhece estão no lamaçal ainda do pecado, não saíram de lá. Não saíram de lá. É isso que o versículo 10 diz assim, mais uma vez, e vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Você ainda não tem o pleno conhecimento, trabalha, faz isso, corre atrás, para você conhecer. Porque qual é a proposta de Cristo para cada um de nós, para a nossa vida? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos inimigos, pelas astúcias com que induzem ao erro. Fuja.
viver segundo a imagem daquele que o criou. E a imagem daquele que o criou, ele mostra como ele quer. Ele mostra da maneira que nós devemos nos proceder. Ele diz: suportai-vos uns aos outros. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros. Verso, no final ainda, perdoai-vos uns aos outros, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. Vós também, perdoai-vos. E o texto que foi lido também pelo nosso irmão Cleberson aqui, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Abra no seu coração espaço para a palavra de Cristo. Abra, sufoca, como diz o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Esconde lá, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E tenha uma vida de gratidão em vosso coração.